Inclusive, lê aí, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Porque o pré-tribulacionista... 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. E não buscamos glória dos homens. Segunda. Você tá entendendo? Opa, perfeito. 2 Tessalonicenses, Isso. capítulo 2, versículo 7. 6, 7 e 8. 6, 7 e 8. E agora vós sabeis que o detém, para que ele seja revelado em seu tempo. 7. Porque o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora resiste até que do caminho seja tirado. Versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Então vamos lá. A gente tem... Aí veja bem, o que o pré-tribulacionismo acredita? O pré-tribulacionismo acredita que a igreja... o pós-tribulacionismo, o pós. A igreja vai ver uma apostasia generalizada e vai ver o anticristo na terra. Porque está lá. Pode ler aí o verso 1, 2, 3 e 4. De 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Isso. Ora, suplicamo-vos, irmãos, com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá, sem que primeiro venha a apostasia, e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Eita. Então veja bem, o que Paulo estava recomendando à igreja? Porque muita gente achava que Jesus já tinha voltado aí, era um princípio, e o povo já estava perturbado. A igreja tessalônica, ela guardava Jesus para aqueles dias. Eles foram inflamados pela mensagem da volta de Cristo. Então ele pede para a igreja ter cautela, não se mova pelo que está vindo. Está acontecendo muita coisa. E eles, não será assim sem que antes venha a apostasia. E seja revelado o homem do pecado, o qual se assentará no templo. Então, quer dizer, as pessoas, o pós-tribulacionista, eles pegam esses textos, os 4 primeiros versículos, e colocam que isso vai acontecer antes do arrebatamento. Mas o verso 6, 7 e 8 que você leu, ele vai falar sobre uma resistência à chegada do iníquo. Então vai vir a apostasia e vai se preparar o cenário do anticristo. A gente não está vendo isso? Apostasia total. E o cenário também, a pandemia, acredito que foi uma experiência. Foi o teste. Mas o que a gente está vendo sobre Israel e Irã, por exemplo? A gente está vendo Israel se preparando para o Messias. O repórter não falou que a guerra que está acontecendo é para a derrubada da mesquita. E existe um cara de TI ensinando sobre o anticristo no Vaticano. O anticristo é o Messias. Então, veja bem, a Igreja Católica, os judeus estão todos preparando-se para um cenário, para um evento. Isso está acontecendo. Apocalíptico. Então, veja, o que nós estamos vendo? Os judeus estão afirmando que eles são o próprio, que nem eu falei, o Benjamin Netanyahu avisou sobre a chegada do Messias a semana que passou, que foi sexta ou sábado. Então, o que está acontecendo? O cenário do anticristo está sendo armado. Só que o verso 6 e 7 que você leu fala da resistência. Existe uma força que detém a entrada do iníquo. Esta força que detém vai ser tirada. Vem o ministério da iniquidade, versículo 7, que já opera até que do meio seja tirado. Então, o que detém o anticristo vai ser tirado. Aí vem o verso 8, porque o pós-tribulacionismo nunca chega no verso 8. Porque está muito claro, olha o que está dito lá no verso 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Então veja bem, então será revelado o iníquo. É aí que se revela o iníquo. Quando o que resiste à entrada dele
será o quê? Tirado. Então, a partir do momento que a igreja é tirada, automaticamente se manifesta o inimigo. Por quê? O anticristo não tem poder de governo mundial com a igreja aqui. Ele não consegue governar com a igreja aqui. Aí eu vou usar um exemplo bem simples. O Irã estava para ser atacado. Nós somos um reino. Nós temos um rei. O rei é Jesus e nós fazemos parte do reino. Biblicamente, a gente é embaixador e ministro do reino. A gente representa o céu na terra. Então, veja bem. O Irã iria ser atacado. O que os Estados Unidos mandou para todo o Oriente Médio? Guigo e... Léo. E o Léo. Guigo e Léo. O que os Estados Unidos mandou? Todas as autoridades americanas se retirem do Oriente Médio agora. O que o reino dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos fez? Eu vou proteger os meus cidadãos e as minhas autoridades. Você acha que Jesus, sendo o cabeça e o rei da igreja, vai deixar a igreja entrar no juízo? Se um presidente se preocupa com o seu povo, Jesus não vai se preocupar com a sua igreja? O que você acha? Eu acredito que nós não vamos passar pela grande tribulação. Eu acredito na visão pré-tribulacionista. Para mim, ela responde mais, dá mais respostas, né? E eu creio que nós não viveremos. A igreja não passará pela grande tribulação. Então, o que nós estamos vendo, Guigo? A gente está vendo, Guigo e Léo, a gente está vendo claramente um cenário sendo armado. Outra coisa, a Bíblia diz que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Jesus vai deixar seu corpo ser mutilado na grande tribulação? A palavra também diz, né? Eu livrarei da hora. Se é dar, é o antes. ek ali no Eu grego. acredito que se é o dar, Sim. é antes. Porque não na hora a que tiver acontecendo. interpretação do pós é que o ek é de dentro. Mas o ek aí, como você falou, se você pegar a interpretação grega, tá muito claro no texto lá. É da hora. Não é na hora. Não é durante. É antes. Né? Então, essa interpretação, por exemplo, Jesus é um noivo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então, Jesus se move através da igreja. Ele vai deixar o seu corpo ser mutilado, a sua igreja ser mutilada pelo juízo que virá? Não, a igreja vai ser guardada da hora da tentação. Então, Jesus vai guardar a sua igreja. Então, nós precisamos ficar atentos ao que está acontecendo? Com certeza. O que nós estamos vivenciando agora é a profecia pura se cumprindo. E a Bíblia diz, né, pastor? Tipo, vigiai e orai, porque aquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas somente meu Pai. É forte. O que nós vemos, Guigo? A palavra, Jesus disse em Lucas capítulo 12, deixa eu ver se eu pego o texto aqui. Eu tenho aqui. Jesus deixou muito claro em Lucas capítulo 12, versículo 40. Isso, por exemplo, a visão pós-tribulacionista eles acreditam que a igreja vai ver o anticristo, vai ver as chagas do Apocalipse. Mas olha o que diz 12:40. Por isso estáis vós prontos também, porque o Filho do Homem vem em uma hora que não penseis. Na minha diz assim, não imaginais. É um momento inesperado ou é um momento esperado? Inesperado, de surpresa, né? É surpresa.